Quem vai começar? A anunciadora. Eu estou criando slides na minha direção. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de todos, não é? Chegamos à nossa mesa 10, não é? Do nosso encontro, e essa é uma mesa predominantemente de filosofia indiana, não é? Então eu já convido à fala, não é, o nosso primeiro expositor, o Bruno do Carmo Silva, que vai, o título da sua apresentação é Considerações sobre a razão soteriológica proposta na segunda parte do Upadesha Sahasriri, capítulos 4, 5, 6 e 7. E sem mais eu passo a palavra ao Bruno, então. Obrigada, Bruno. Obrigado a todos aqui presentes. Peço desculpa porque eu sei que às vezes fica um pouco cansativo, mas vou seguir uma leitura do texto que eu produzi, mas eventualmente posso ir fazendo alguns comentários e gostaria de já fazer uma observação que utilizo aqui o termo eu para se referir ao Atman, mas sei que às vezes o termo eu é muito atrelado ao conceito de ego, mas no sentido que seria o eu como um si mesmo, né? O princípio da subjetividade, o Atman. Então, fazendo essa observação, eu inicio a leitura do texto e eventualmente posso fazer alguns comentários. Ao longo de toda a história da humanidade, a razão sempre teve um papel preponderante, ocupando sempre um lugar de destaque nas relações humanas, principalmente nas diversas filosofias que nos foram legadas no decorrer dos tempos. Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino. Para esses filósofos, a razão era considerada uma centelha divina, que acende a luz da nossa própria consciência, permitindo-nos perceber a realidade em sua plena integridade, sem máculas ou ilusões. No entanto, grande parte do mundo ocidental ainda ignora ou recusa-se a reconhecer o papel crucial da razão nas filosofias que se desenvolveram fora do contexto helenístico. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar algumas considerações acerca do uso instrumental da razão, conforme proposto pelo filósofo indiano Shankaracharya, século VIII. Em segunda parte do Upadesha Sahasriri, literalmente, 1000 ensinamentos. Essa obra é considerada o seu prakarana mais importante, isto é, seu tratado independente de maior relevância dentro da tradição Advaita Vedanta. O Upadesha Sahasriri é dividido em duas partes, uma primeira parte composta de prosa, contendo 3 capítulos, e uma segunda parte composta de verso, isto é, segundo a métrica dos poemas, composta de 19 capítulos. Sendo assim, este trabalho concentra-se na segunda parte do Upadesha Sahasriri, particularmente nos capítulos 4, a natureza do conhecimento correto, 5, erro de compreensão, 6, negação de atributos, e 7, conhecimento através do intelecto.
Esses 4 capítulos foram escolhidos tanto pela relevância das informações contidas em cada um deles, como também pela estreita continuidade entre eles, de tal forma que permite uma compreensão breve, mas consistente, acerca da instrumentalização da razão como ferramenta soteriológica. O Upadesha Sahasriri foi composto por Shankaracharya, que é o principal expoente da tradição Advaita Vedanta. Essa tradição defende uma concepção não dualista, Advaita, da realidade, onde a não diferença ontológica entre Atma e Brahma é o cerne e o fundamento de toda a sua filosofia. Atma é um princípio da subjetividade formativa da identidade do sujeito, enquanto que Brahma é o substrato de toda a realidade e o princípio absoluto de todos os fenômenos objetivos. Para a escola do Advaita Vedanta, a aparente dualidade que é percebida entre o eu, como já explicado, Atma, e o todo, Brahma, nada mais é do que o fruto da própria ignorância do sujeito egocentrado, sendo que todo o seu sofrimento e insatisfação, dukkha, se origina daí. Sendo assim, somente o conhecimento de Brahma, Brahma Vidya, pode extinguir a ignorância que fragmenta a realidade, eliminando assim todo o sofrimento. Essa é a verdadeira libertação, moksha. Portanto, meu intuito é tecer algumas considerações sobre o papel da razão no empreendimento soteriológico sadhana que conduz à libertação, a partir de uma leitura hermenêutica dos capítulos do Upadesha Sahasriri, que aqui foram destacados. O 4º capítulo da segunda parte do Upadesha Sahasriri, a natureza do conhecimento correto, é dividido em 5 shlokas, literalmente versos. No entanto, vou sintetizá-los em um só parágrafo, de modo a simplificar a leitura e a exposição das ideias às quais se referem. Os 3 capítulos seguintes serão tratados da mesma forma. Sendo assim, o 4º capítulo do Upadesha Sahasriri diz: as ações que se originam do ego, onde impera a ideia de sujeito, que realiza ações e experimenta seus resultados, são consequência da identificação que estabelecemos com o corpo e com a mente. Portanto, qualquer tipo de conhecimento decorrente das ações de um sujeito, cuja identidade se resume em mente e corpo, tem sua natureza no ego. No entanto, o conhecimento correto é de outra natureza, pois o conhecedor sabe que não é o sujeito das ações que o ego toma como suas, e nem almeja desfrutar os frutos da ação, pois o conhecedor também sabe que não é um experimentador, diferente do ego, cuja finalidade última é justamente desfrutar dos resultados de suas ações. A natureza do conhecimento correto é Brahma, isto é, o substrato de toda a realidade e condição sine qua non do próprio ato de conhecer. Portanto, o conhecimento de Brahma, Brahma Vidya, é o único meio para tornar-se verdadeiramente um conhecedor. Na verdade, Brahma é o início, o meio e o fim de todo o processo que visa o conhecimento correto. As ações realizadas pelo ego produzem resultados que velam ao conhecimento de Brahma, mas quando tais resultados se extinguem, a natureza de Brahma é desvelada, podendo ser contemplada em sua plenitude, isto é, o conhecimento correto. Tanto a dor que evitamos, como o prazer que buscamos, são resultados de nossas ações. Portanto, dor e prazer não são incompatíveis entre si, mas pelo contrário, são 2 sentimentos interdependentes que se originam no ego, através das suas ações interessadas. No entanto, há ações de outra natureza que não produzem dor e nem prazer como resultados, que no caso seria chamado Karma Yoga. No entanto, há ações de outra natureza que não... Quem possui o conhecimento correto da realidade, através do conhecimento de Brahma, também conhece a si mesmo, Atma, pois Atma é não diferente de Brahma. Sendo assim, o conhecimento de Atma permite percebê-lo como a própria identidade, e não somente como seu princípio formador. O conhecimento da própria identidade como Atma liberta o sujeito das amarras do ego, que se identifica exclusivamente com o corpo e com a mente. Essa libertação do ego sofredor é conhecida como moksha. Portanto, como aqui explicado, a ação desinteressada seria chamada Karma Yoga, que seria aquela ação que você realmente não almeja os frutos, o desfrutar, como um ego interessado movido pelos desejos ou interesses egóicos.
só para não perder tempo, vou passar para o 5º capítulo. Erro de compreensão. Assim como o capítulo anterior, também é dividido em 5 versos. Sua principal preocupação é elucidar alguns tópicos referentes a empreitadas soteriológicas que por vezes são mal compreendidos, isto é, há erros de compreensão. Sendo assim, ele afirma que as pessoas não alcançam a autorrealização por temerem descumprir com seus deveres, dharmas, isto é, acreditam ao ego suas ações para o cumprimento do dharma. Quem se identifica com a mente vagueia e oscila assim como ela, isto é, quando a mente se agita, o sujeito acredita estar agitado, e quando a mente se acalma, ele crê que está calmo. Da mesma forma, a transmigração samsara é mal compreendida, pois as pessoas pensam que o eu, Atma, é que transmigra de uma vida para outra, sendo que, na verdade, quem transmigra é a mente constituída pelo eu, com seus medos, desejos e paixões. A identificação com a mente e com suas recorrentes modificações, vritis, que são provocadas pelos diversos fenômenos que afetam os sentidos, são a causa dos erros de compreensão. O ego é somente um objeto instrumental do eu, Atma, e existe somente em função dele. Portanto, o ego não deve ser confundido com o eu. O 6º capítulo do Upadesharisari, Negação de Atributos, é dividido em 6 versos e diz o seguinte: o eu, Atma, não é qualificado pelo corpo, pois mesmo que o braço seja cortado e destruído, isso não lhe afeta. Isto é, ele não é qualificado por nenhuma das coisas que podem ser destruídas. Portanto, todos os atributos e qualificações do ego são semelhantes ao braço cortado, pois não são intrínsecos à natureza do eu, Atma, por isso podem ser descartados. Os ornamentos e as qualificações do ego decorrem da ignorância, que provoca superimposições sobre a própria realidade. Mas quando o eu Atma é conhecido, verifica-se que tais atributos são irreais. Sendo assim, todas as qualificações do ego podem ser cortadas, pois o eu Atma é isento de qualquer qualificação. O eu Atma é consciência pura, diferente do ego, que julga-se criador e experimentador das ações. Esse estado de pura consciência é sintetizado no seguinte Mahavakya, literalmente grande sentença: Aham Brahmasmi, isto é, eu sou Brahma, do Brihadaranyaka Upanishad. O 7º capítulo do Upadesharisari, Conhecimento através do Intelecto, contém 6 versos e diz o seguinte: eu sou Brahma, onipotente, onisciente, onipresente, pois penetro pelo intelecto em todas as coisas e condições, e todas elas são iluminadas por mim, assim como eu sou a testemunha, Sakshi, de todos os objetos do meu intelecto. Eu também sou a testemunha de todos os objetos de outros intelectos. Não é possível me rejeitar ou me aceitar, pois eu sou o Supremo Brahma. Como Brahma é a testemunha de todos os intelectos e suas modificações, vritis, o eu Atma, diferente do intelecto, não tem nenhuma mudança ou limitação de conhecimento, pois o Atma de si mesmo não é diferente de Brahma, absoluto. Assim como os objetos materiais são iluminados pelo Sol em sua presença, os objetos do intelecto são iluminados por Brahma, sempre presente. Os objetos do conhecimento existem no intelecto durante o estado de vigília, Jagrata, como também no sonho com sonhos, Swapna. Mas não há objetos intelectivos no sono profundo, isto é, sono sem sonhos, Sushupta. Além desses 3 estados da consciência, há um 4º estado, que é chamado Turiya, literalmente quarto. Esse 4º estado é tido como uma testemunha, Sakshi, que não age nem experimenta as ações dos outros 3 estados, mas apenas os observa. Portanto, esse 4º estado refere-se ao próprio Atma, que por excelência é a testemunha e o conhecedor de toda a realidade. Antes da discriminação racional, Viveka, Brahma era desconhecido, mas depois de efetuada a discriminação, a não diferença entre o eu, Atma e Brahma em todo, mostra-se como autoevidente. A partir daí, não é mais possível perceber qualquer pessoa ou objeto diferente de Brahma, nem mesmo o próprio intelecto.
Aqui, no caso, eu encerro os capítulos que foram propostos, mas quero fazer algumas considerações a partir dele. A partir dos capítulos do Upanishad Sahasrara que acima foram apresentados, podemos fazer algumas considerações. A primeira refere-se ao uso instrumental da razão, isto é, a racionalidade é um meio soteriológico e não um fim em si mesmo, diferente do pensamento cientificista que se utiliza da razão no intuito de ser cada vez mais racional, acreditando que com isso possa se libertar do sofrimento e se salvar. No entanto, essa perspectiva racionalista engendra e perpetua um solipsismo sem fim. A segunda consideração diz respeito à descentralização do ego, pois o uso instrumental da razão não visa favorecer interesses egóicos, mas, pelo contrário, visa discriminar racionalmente o eu, Atman, do ego. Um terceiro ponto a ser levado em consideração é a presença fundamental de viveka, razão discriminativa, que promove a discriminação entre o eterno, Nitya, e o não eterno, Anitya. Nitya, Anitya, Vastu Viveka. Isto é, a discriminação entre o eterno e o não eterno, que pode ser entendido também como a discriminação entre o que é substancial, Atman, Brahma, e o não substancial, insubstancial, ego. Portanto, viveka é o fundamento de todo empreendimento soteriológico, pois ela é a substância discriminativa da razão filosófica, Vichara Tarika. E uma quarta consideração seria outro aspecto importante que devemos considerar é o acesso à verdade, que não é instaurado pela razão. Isto é, a razão não instaura a verdade através de premissas e conclusões, mas somente remove de forma instrumental os erros cognitivos que nos mantêm no estado de ignorância, a vigya. Portanto, a verdade, ou seja, a não diferença ontológica entre Atma e Brahma, é auto-evidente, cabendo à razão somente o papel de remoção dos erros que são promovidos e sustentados pelo ego. Termino por aqui, simples, breve, me desculpe, falta de mais conteúdos, mas foi o limite. Bom, eu vou passar a fala ao segundo palestrante da mesa, não é? E aí a gente deixa um tempo, você deixou um tempo, mas aí no final a gente tinha de perguntas e ocupou o tempo, tá bom? Então vamos à segunda apresentação, a Flávia Bianchini, cujo título é A Doutrina Shakta da Devi Gita, o Advaita e o Vishishta Advaita Vedanta, uma comparação. Vamos lá, eu preciso dizer que é o recorte do recorte do recorte, né? Mas enfim. Bom, eu vou falar sobre 3 coisas, né? Uma obra indiana Shakta, que é Devi Gita, o Advaita Vedanta de Shankara, o Vishishta Advaita Vedanta do Ramanuja. Então, esse trabalho faz uma análise comparativa de um texto do Shakta, a Devi Gita, faz parte, essa obra, do Devi Bhagavata Purana, com os aspectos centrais de 2 formulações do Vedanta, o Vishishta Advaita Vedanta, não dualismo qualificado, cujo mais famoso expositor foi Ramanuja, e o Advaita Vedanta, que é não dualista também, de Adi Shankaracharya. Só situando aqui essa obra, o Devi Gita, ela fez parte do meu trabalho de mestrado em Ciências das Religiões. No mestrado, eu fiz um levantamento histórico sobre o culto à grande deusa na Índia, sobre todas as escrituras relacionadas ao feminino, desde os Vedas até o período tântrico. Então fiz um levantamento de hinos, de Upanishads, trechos do Mahabharata, as Gitas, são várias Gitas,
e tantras, enfim, obras que falavam sobre o feminino na tradição indiana. E eu propus lá no mestrado a tradução e o comentário dos capítulos dessa obra inteira, Devi Gita, mas foi impossível realizar isso durante o mestrado por causa da dimensão, né? Então eu acabei realizando apenas a tradução e o comentário do primeiro capítulo da Devi Gita. E agora, nesse momento, eu decidi finalizar essa minha pesquisa iniciada no mestrado de um modo independente, que é complementar o comentário dos 9 capítulos seguintes, né? E concluir assim a minha pesquisa. A tradução dos 10 capítulos eu já fiz e estou na etapa de prosseguir com a elaboração dos comentários. Essa obra faz parte do 7º livro do Devi Bhagavata Purana, compreende um conjunto de 507 estrofes contidas nos últimos 10 capítulos, 31 a 40, do 7º Skanda, livro do Devi Bhagavata Purana. Nós temos lá essa coletânea de Puranas, de textos indianos, alguns falam de alguns devas específicos e tem lá Puranas que falam de aspectos femininos, o Devi Bhagavata Purana é um deles. Esses 10 capítulos da Devi Gita abordam os seguintes temas: o aparecimento da grande deusa diante do rei da montanha Himalaya e dos deuses, a deusa como a suprema causa da criação, a deusa revela seu corpo cósmico, Viraj Swarupa, forma universal, instruções sobre Jnana Yoga, o Yoga do conhecimento, instruções sobre Kundalini Yoga e sobre o Yoga de 8 membros, Ashtanga Yoga ou Raja Yoga, a meta do Yoga Moksha, o conhecimento de Brahman, instruções sobre Bhakti Yoga, Yoga da devoção, mais instruções de Bhakti Yoga, os locais sagrados, ritos, festas de adoração da deusa, formas védicas internas de adoração à deusa, forma tântrica de adoração à deusa e o desaparecimento da grande deusa. Esses capítulos que eu grifei são capítulos, e eu esqueci de grifar um, que é a meta do yoga, são capítulos nos quais é necessário recorrer ao pensamento de Shankara, ao pensamento do Ramanuja, para poder tecer o comentário e comparar conceitos ali. Então, remetem a conteúdos que aparecem no Vedanta e no Vishista Dvaita Vedanta. Só pontuar uma coisa. Então, eu estou só situando a obra, vou situar brevemente a Dvaita Vedanta e o Vishista, só alguns tópicos, porque eu vou elaborar a comparação desses 3 tópicos posteriormente. Então, é breve isso aqui, só para vocês se situarem em relação ao que eu estou falando. O Advaita Vedanta, que é a corrente mais conhecida aqui no Ocidente, afirma então a existência de uma realidade única, o ser absoluto Brahman, que é idêntico ou não diferente da essência mais profunda do ser humano, o Atma. O universo, os objetos materiais, os indivíduos e os próprios seres divinos, devas, são destituídos de uma realidade. Brahman é desprovido de qualidades nirguna, mas pode ser apreendido como realidade, sat, consciência, chit e beatitude ananda. As outras coisas que nos parecem existir são simplesmente produtos de Maya, o poder de Brahman, que oculta a realidade, que é o próprio Brahman, e que projeta o universo dualista ilusório. Quando Brahman é captado juntamente com Maya, ele se torna dotado de características, saguna, sendo conhecido como Ishvara, o governante ou Senhor Supremo. Embora Ishvara possa ser cultuado, o Advaita Vedanta não defende a devoção Bhakti como método de libertação moksha, preferindo, em vez dela, a sabedoria Vidya e Jnana. O Vishista Advaita Vedanta é uma das escolas do Vedanta, não dualista, só que com qualificações. Pode ser descrito como monismo qualificado ou não dualismo qualificado.
Brahma continua a ser a única realidade, mas as qualidades, os atributos não são ignorados, né, nessa versão do Vedanta. No entanto, essa afirmação deve ser qualificada, vishista, pela existência de Ishvara, Jiva, Chit e matéria Achit, porém a não dual, Advaita, Vishista Advaita. Ramanuja foi o principal expoente dessa corrente. Nesse contexto existem 3 princípios tattva fundamentais: Jiva, é o ser individual, ser vivo individual, sensível; Adiva, o não sensível; e Ishvara, que aqui é equivalente, é a mesma coisa, digamos assim, de Vishnu Narayana, ou Parabrahma, e é considerado o criador e controlador do mundo. Essa filosofia aborda a natureza de cada um deles e suas relações mútuas e com Brahman. O Vishista Advaita aceita que o universo material e os seres sensíveis são reais, mas não independentes e distintos de Brahman. Sobre o ponto de vista absoluto do próprio Brahman, há uma única realidade e não há distinção entre o ser absoluto, os indivíduos conscientes e o universo. No entanto, sobre o ponto de vista do ser humano, eles não são idênticos, sendo distintos, vishista, e representando diferentes modos para cara de Brahman, o qual é dotado de atributos em número infinito. Há um único ser absoluto, mas ele é caracterizado pela multiplicidade de suas manifestações. É uma questão de ponto de vista, digamos assim, de um em relação ao outro, né? A partir de Brahma existe uma coisa só, mas a partir da multiplicidade eles estão, por assim dizer, separados. Entra no campo aí do cognitivo, digamos assim. O Vishista Advaita identifica então Brahma com o Senhor Supremo, Ishvara, o qual é Vishnu. Vishnu é um dos devas, né, da Trindade indiana, só para situar quem não está habituado com esses assuntos, para Ramanuja. Por causa dessa identidade, tal abordagem considera que o caminho da libertação, moksha, consiste na devoção, bhakti, e na entrega total para bhakti, que proporciona uma forma mais elevada de conhecimento. Então, por meio de uma devoção e rendição total a Vishnu, o Jiva vai alcançar uma verdadeira sabedoria acerca da realidade última e, enfim, geral, né? A libertação não consiste em uma união e dissolução em Brahma, como ocorre no Vedanta de Shankara, e sim um estado em que a essência individual permanece unida a Ishvara. Um dos textos fundamentais neste sentido para o Ramanuja é a Subala Upanishad, que identifica Brahman com Narayana, que é descrito como sendo o pai, a mãe, o refúgio, o amigo e o objetivo de todos os seres. Então, considerações iniciais dos 3 tópicos, por assim dizer. Diversos autores já apontaram a existência de pontos de contato entre a doutrina Shakta, que considera Shakti ou Devi como idêntica ao Ser Supremo, Brahma, e o Vedanta. A própria Devi Gita menciona, no decorrer do texto, o Vedanta em vários pontos, como essa passagem aí da Devi Gita, capítulo 7, atingindo a sabedoria guiana, a pessoa se preenche completamente, assim proclama o Vedanta. Porém, é necessário levar em conta a existência dessas diversas correntes dentro do Vedanta para esclarecer de modo mais adequado essas relações. Embora, por exemplo, Shiver Mackenzie Brown procure sempre comparar o pensamento da Devi Gita com a Advaita Vedanta, parece mais proveitoso associá-lo ao Vishista Advaita, a filosofia monista com qualificações desenvolvida por Ramanuja. De fato, essa abordagem do Vedanta, que foi desenvolvida para proporcionar uma base filosófica para a corrente Bhakta, devocional Vaishnava, pode ser adaptada mais facilmente para a interpretação filosófica da corrente Shakta, como exposta na Devi Gita. Então, minha referência, Mackenzie Brown, a partir de um comentário mais antigo realizado por Nilakanta, fez esse comentário da Devi Gita, essa tradução dos 10 capítulos, e ele vai o tempo todo fazer comparações de algumas coisas que surgem na Devi Gita
com o Vedanta. Mas é mais fácil e cabe, digamos assim, como uma luva, se você faz as mesmas comparações que ele fez ali com o Vishishtadvaita, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Quando eu fiz o comentário do primeiro capítulo, eu ainda não tinha esse dado por falta de conhecimento do Vishishtadvaita, obviamente. Mas, a partir de agora, eu resolvi primeiro fazer toda uma leitura sobre o Vishishtadvaita para depois dar sequência a esse comentário. E é até estranho, porque pesquisando esse americano, ele é de uma vinculação Vaishnava, então fica bem esquisito ele não pegar a filosofia que ele segue pessoalmente, que cabe como uma luva. É só praticamente tirar Vishnu e pôr a deusa, que as explicações são muito idênticas, assim, né? Então eu achei bem estranho ele esconder o Vishishtadvaita na hora de elaborar a tese dele de doutorado sobre a Devi Gita. Então, meu mouse aqui está com problema, só um minuto. Então, a Devi Gita, essa doutrina Shakta, embora evidentemente não adote Vishnu, como eu acabei de falar, como uma divindade suprema Ishvara, tem muitos pontos de semelhança com o Vishishtadvaita, pois a deusa Devi, que é a governante suprema nessa obra, Ishvari, é identificada no texto com Brahma, e a devoção Bhakti, nesse texto, é considerada como um caminho essencial para a libertação moksha. A Devi Gita diverge do Advaita Vedanta em relação ao conceito e concepção de Maya, que no Advaita é considerado como a ilusão do mundo dualista fenomênico, mas que na Devi Gita é um desenvolvimento criativo, uma poderosa projeção positiva da deusa, é o próprio poder supremo Shakti, que não se distingue do absoluto, e não uma obscura delusão cósmica, não tem esse caráter apenas de ilusão, de delusão, de algo negativo em relação a Brahma, né? Apesar de vários pontos diferenciadores como esse, há também pontos de contato entre a doutrina Shakta e o Advaita Vedanta, como a própria caracterização do absoluto Brahma como sendo uma única realidade. Então, esse é um ponto que aproxima do Shankara, né? A Devi Gita assimila muito da perspectiva não dualista na sua caracterização da deusa como Brahma e na realização da meta última da vida por meio da fusão da consciência do sadhaka, do devoto, na pura consciência da deusa. Mas o aspecto devocional na obra é fundamental. A equivalência, ocorre uma equivalência da deusa à realidade última, aludindo aos ensinamentos contidos nas antigas Upanishads e elaborados nas escolas posteriores do Vedanta. A forma não icônica, aqui são pontos do texto, né, que eu estou listando. A forma não icônica reflete claramente uma visão semelhante à que está presente no Advaita Vedanta, dela como Brahma, né? Toda aquela descrição, eu nem estou adentrando aqui, mas a descrição de Brahma como infinito, estando além de tudo, é a mesma descrição que surge no texto. Essa equivalência dos dois é discutida no 6º capítulo da Devi Gita, no qual a deusa revela a meta do yoga, o conhecimento de Brahma, os métodos para se alcançar a libertação moksha. A deusa é identificada com várias facetas de Brahma, sendo descrita como Sat, Chit e Ananda, e ela se refere a si mesma como a essência ou a forma de Brahma, Brahma Rupini, praticando, por exemplo, as várias formas de yoga pela união do Atma. Medite sobre mim como a essência de Brahma. No decorrer aqui da minha leitura, todos esses versos em vermelho são trechos que eu tirei da Devi Gita para ilustrando a minha fala. Na verdade, sua manifestação inicial como o brilhante poder supremo, Paramahas, é uma simulação implícita de Brahman pela deusa. Essa mesma expressão Paramahas vai surgir no Vishnu Purana, no Shiva Purana, quando ocorrem manifestações sagradas, no qual esses deuses,
aparecem como uma representação direta dessa realidade última. É muito semelhante, inclusive, à descrição como o surgimento do infinito, de uma luz brilhante, e desta luz brilhante, infinita, adimensional, sem lugar, enfim. Aí vai aquela longa descrição, né? Surge o Devatal. Então isso é idêntico com a mesma ocorrência em outros Puranas. As Upanishads apresentam vários pontos de vista filosóficos e teológicos, sendo que algumas são fortemente teístas ou cosmoteístas e outras expressam aspectos não teístas, que inspiram o Advaita Vedanta. Nele, o conceito de Ishvara é apresentado como uma visão imperfeita de Brahman, contaminado pela ilusão. Nas correntes Bhakti, incluindo o Vishista, Ishvara é uma realidade por si mesmo, né? Se nós pegarmos lá os 200 ou mais Upanishads, a gente divide esses textos nessas duas categorias. Tem Upanishads que vão falar especificamente de Brahman, como se alcançar Brahman, e tem Upanishads com caráter mais teísta, no qual há a identificação de devas com Brahma e surgem descrições práticas e em diferentes níveis para se experimentar e se vivenciar essas realidades, né? Essa realidade. A Devi Gita é uma obra Bhakti e por isso também teísta. Está inserida numa corrente devocional, faz parte, né, dos textos vinculados ao movimento Shakti, mas não é apenas teísta, na medida em que a deusa Bhuvaneshwari se apresenta no texto sob duas formas, como realidade última abstrata, sem qualidades, Nirguna Brahman, e como uma divindade suprema pessoal, que é Ishvari ou Maheshwari, sujeita a culto, adoração e devoção. Esta abordagem é semelhante à do Vishista Dvaita, o qual assume Vishnu como essa divindade suprema pessoal, sujeita a culto, adoração, a um relacionamento, né, entre o devoto e Vishnu. Uma segunda grande diferença aqui do Advaita e da Devi Gita diz respeito à atitude para com o mundo e o corpo físico. A Devi Gita concorda com a Advaita e vê a deusa como a personificação de Brahma, um só sem o segundo, isso aparece em diversas passagens do texto, e associa o seu poder criativo de projetar o universo com Maya. Tanto ontologicamente quanto cosmologicamente, então, a grande deusa implementa essa sua natureza Brahman, infinita, absoluta, e do qual emerge, né, posteriormente o poder de Maya e geração do universo e de todas as estruturas. Nas escrituras mais antigas, como os Vedas, a palavra Maya é usada para indicar o poder maravilhoso possuído por um Deva ou Asura. Não tem nada a ver com uma eterna e real avidya, ignorância, ilusão ou falta de sabedoria. Na visão Advaita, a multiplicidade dos seres é ilusória, é produzida por Maya, que assim se torna equivalente à ilusão ou falta de sabedoria avidya. Então tem essas colocações aqui. Então, no entanto, ao contrário do Advaita de Shankara, ela como realidade última, não só de alguma forma manifesta ou utiliza Maya, mas ela é também Maya. Assim, Maya, juntamente com todos os seus produtos, o mundo com todos os seus seres, tem um status ontológico maior do que na visão de alguém como Shankara e se iguala nesse aspecto ao pensamento do Vishista Dvaita. Maya é real e possui uma relação de inseparabilidade em relação à deusa. Na Devi Gita, Maya é eterna, é infinita, tudo emerge dela, ela é a causa eficiente e material da criação e ela não está separada de Ishvari. Então, trechinhos aqui da Devi Gita. Maya é a indivisível existência suprema e certamente não há nenhuma outra. Toda a existência está ligada a mim, eu sustento tudo o que é sustentado. Bhuvaneshwari, no texto, se mostra
como Brahma e como Maya, embora Brahman seja um só, sem o segundo, eterno, imutável, ainda assim é de algum modo a origem do mundo, o que traz o universo à existência através deste poder criativo, misterioso de Maya. Maya em si mesmo, em si, não é totalmente real, pois não é imutável, já que está sujeita a alterações. Tampouco é totalmente real, pois o mundo, como um produto de Maya, sofre as ações de suas qualidades. O mundo pode ser uma ilusão, mas não é irreal, simplesmente não é o que parece ser. Em última análise, não é senão Brahma. Brahma não é um objeto da percepção, nenhuma generalização proveniente da experiência pode provar ou refutar a realidade de Brahma. Sua realidade reside além do que pode ser compreendido pela inteligência. As falsas percepções se devem aos 5 elementos e sentidos correlacionados e pelas diferentes proporções dos elementos nos objetos. Isso aqui, na verdade, é uma análise que eu tirei de uma obra que fala do Ramanuja, no qual ele vai explicando a questão da ilusão e das falsas percepções e associando isso não só à questão da ignorância, mas à própria natureza intrínseca dos elementos. Então vejamos algumas passagens em relação a tudo isso que eu falei um pouco solto, sobre Brahma e Maya na própria Devi Gita. No princípio só existia, só eu existia. Não havia nada, nem ninguém além de mim. A natureza Rupa desse Atma é conhecida pela unidade de Chit, consciência, Samvit, totalidade do conhecimento, e para Brahma. Está além do raciocínio, é indescritível, incomparável, incorruptível. Daí brota um certo poder, Shakti, conhecido como Maya. Ela não é existente, nem não existente, nem ambos. Esta entidade indefinida, sem características, é eterna. Ela está inerente em mim de forma espontânea como o calor no fogo, o brilho no sol e a luz frígida da lua. Nela, todas as ações dos divas, os próprios divas e até mesmo o tempo acabam por se dissolver, sem distinções, como as preocupações se desvanecem no sono profundo. Pela sua associação com a consciência, Chaitanya, ela, Maya, é chamada de causa eficiente. Pela sua evolução no universo, é chamada de causa material. No texto, isso é só um trecho, mas tem um capítulo sobre Viragem que aí vai descrevendo toda a manifestação cósmica, todo o desdobramento, e aí é uma longa descrição de todas as camadas, os produtos, os elementos, e tudo isso é um Sankhya também teísta, né? Não é aquele Sankhya original com 25 tatos. Dentro desse capítulo da descrição de como através de Maya tudo vai sendo criado, vai tendo essa descrição, e esses versos eu extraí dessa parte. Perdi um pouquinho o meu raciocínio. Então aqui, Vishista Dvaita Vedanta e sua relação então com a Devi Gita. O Ramanuja vai falar de Ishvara, Antarivyāpi, como habitando todos os seres, o ser mais íntimo dos seres, e Ishvara Bahuvyāpi, todo abrangente, todos os seres habitam em Ishvara. Ele fala dessa realidade. Quando ele vai descrever a realidade e a natureza de Ishvara, ele vai dizer que Ishvara habita em todos os seres, né? Como um ser mais íntimo, e todos os seres habitam em Ishvara. Ramanuja estabelece a mesma relação presente na Devi Gita em relação a Brahma e Ishvara, e Ishvara compreende a totalidade de criação, divas, jagats, atributos auspiciosos, e Brahma. Então Brahma é real, independente, os divas do mundo também são reais, embora sua realidade esteja completamente nesse Brahma. Os divas, que
que atingem a realização continuam individualizados, não se dissolvem, se desintegram, né? Perdem sua existência quando alcançam a moksha. Os divas e a matéria possuem existência por si mesmos e ainda assim são essencialmente o mesmo Brahma. Brahma é eternamente livre da imperfeição, mas a matéria é inconsciente e os divas estão sujeitos à ignorância e ao sofrimento, né? E aqui trechos da Devi Gita. Vocês vejam que ele não ignora os atributos e as qualificações, mas ele integra isso, o Ramanuja, a concepção de Brahma, mesmo Brahma sendo uma realidade última e estando além das categorias. Mas ele não, né, separa os atributos dessa realidade última. Então, aqui a descrição da Devi Gita. Sou Ishvara, sou Sutratma, no corpo sutil, e sou a essência de Viraj. Sou Brahma, Vishnu e Rudra. Sou também Gauri, Brahmi, Vaishnavi. Sou o sol, sou a lua, sou as estrelas, sou a natureza própria dos animais e pássaros, sou um Chandala e também um ladrão. Sou o caçador, o que faz ações cruéis, e sou aquele grandioso que realiza ações autênticas. Sou a mulher, o homem e o que não tem sexo. Não há dúvidas sobre isso. Tudo que existe, qualquer coisa que possa ser vista ou ouvida, ali estou, tanto dentro quanto fora. Em cada fenômeno, aí resido eternamente. Não há nada no mundo que seja animado ou inanimado que possa existir sem mim. Se parecer que tal coisa existe, é como filho de uma mulher estéril. Esse é o capítulo 13. A Suprema Consciência reflete essa Maya e reflete toda a existência. Assim é chamada Ishvara, e não há sabedoria maior do que o seu refúgio. Ele é onisciente, o executor de toda ação, a causa de todas as bênçãos. Ó grande montanha, quando a ignorância de várias classes é refletida, ele é conhecido como Diva, que é o repositório de toda dor. Diva e Ishvara são duas divisões concebidas em Maya, assim como o espaço em jarro se distingue do espaço ilimitado. Dessa forma, o Atman individual é concebido como separado do Atman supremo e os Divas são pensados como se fossem muitos, embora Maya não seja diferente de si própria. Eu nem entrei nisso, mas ela dá 3 no texto. Tanto Diva quanto Atman são divididos em 3 diferentes manifestações de acordo com o nível de realidade. Então não dá para abarcar tudo aqui, né? Ouça ao Senhor dos Reis. O Atman Supremo Paramatma se torna um indivíduo vivo, Diva, pela ação da natureza Prakriti. Pela associação com os atributos, Upad, limitadores, ele parece assumir o papel de um agente. Ele realiza várias ações de acordo com as normas Dharma e contrárias às normas, nascendo assim em vários úteros, tendo experiências de prazer e dor. Então, eu estou quase concluindo. Só um minuto, eu estou acelerando um pouco, eu queria poder dar algumas explicações, mas enfim. Ouça o Senhor... relações entre Brahma e Diva. Há uma aparente diferença entre o ser absoluto e o Diva, mas a Mahavakya, isso aqui segundo o Ramanuja, afirma a verdadeira identidade entre eles. Ele faz uma leitura diferente das Mahavakyas, né? Não é de negação propriamente no sentido de Shankara. Aqui, a Mahavakya Tatuasi, que aparece na Chandogya Upanishad, aquilo é você. Ramanuja afirma que identidade e diferença se aplicam a termos que estão no mesmo nível de realidade, e toda identidade é uma identidade na e através da diferença, e cada julgamento é uma ilustração disso. Tatuan Asi, lá vai aparecer na Devi Gita essa explicação para essa Mahavakya. Tatuan Asi e as outras falas, Vakya, proporcionam a sabedoria da unidade de Diva e Brahma. Quando essa unicidade é realizada, a pessoa se livra do medo e atinge a minha natureza, Rupa. Primeiro deve-se entender cada sílaba, depois o significado completo da fala. A palavra Tat, aquilo, ó montanha, significa a minha grandiosidade. O significado da palavra Tuan, tu, você, é realmente apenas o Diva sem dúvida.
A unidade de ambos é conhecida pela palavra si, a aparente oposição entre os significados das duas palavras está eliminada. Eles são um, mas o está contido no outro possui a mesma natureza, segundo as escrituras Schruter. Então, eu vou finalizando aqui, né? Os pontos de contato da Devigita com a Advaita parece ser devido simplesmente à influência geral das Upanishads em ambos. A Devigita apresenta mais pontos de semelhança com o Vishista Advaita Vedanta do que com o Advaita Vedanta de Shankara, mas não sabemos até que ponto a Devigita, a sua composição, foi influenciada pelas ideias de Ramanuja. Eu finalizo aqui a minha exposição. Obrigada, Flávia. Então, vamos seguir adiante com a terceira exposição dessa mesa. Então, eu convido o Ricardo Lindemann, que vai falar sobre a importância do autoconhecimento no Yoga Sutra. É só uma imagem, não tem sequência. Eu sou AC antes do computador, então a gente... Tá, e é qual? Tá na data de hoje, imprimir 1º de dezembro. Isso, aí deve ter 3 pontos, aí um deles se chama autoconhecimento. O autoconhecimento. Vou ver se ele cabe aí, porque eu fiz meio na emergência. A minha qualificação foi sexta passada, dia 24, né? Foi meio difícil conseguir. Abriu, não abriu? Está pensando. Não, mas nós também vamos pensar. Acho que é melhor começar. Bom, a importância do autoconhecimento no Yoga Sutra é alguma coisa até repetitiva, mas enfim, a título de introdução, é bom lembrar que Patanjali é considerado o compilador do clássico Yoga Sutra, ainda quando sua época seja algo indefinida, pois conforme considera Zimmer, sua data de publicação original é bastante questionável e os eruditos ocidentais o situam no século II a.C., mas há erros de mais de séculos aí entre diferentes autores. Mas o sistema cuja fundação lhe é atribuída certamente já existia nos séculos anteriores, de modo que a questão fica menos relevante para nós, porque ele é um compilador, embora também tenha vivenciado a prática. Vivekananda considera que o Yoga Sutra de Patanjali é a essência do Raja Yoga, e os aforismos de Patanjali são a mais elevada autoridade em Raja Yoga e formam o seu livro-texto. Enquanto Taimini considera que o sistema de Patanjali está predominante e essencialmente baseado no Raja Yoga ou Yoga real, tendo sua ênfase no Samadhi ou êxtase como sua técnica mais essencial e importante, como será visto. A palavra Sansta Yoga vem do radical yud, que quer dizer unir, portanto, yoga significa principalmente união. União do ser humano com sua própria essência divina, o que subentende um processo de autoconhecimento, como este trabalho visa enfatizar. Ou, como considera Taimini, a alma humana ou Jivatma é uma faceta ou expressão parcial da superalma ou Paramatma, a divina realidade, fonte ou substrato do universo manifestado. Então nós entramos no item que é a ignorância é a causa do mal ou sofrimento. É necessário enfatizar que a aparente separação entre a alma humana ou Jivatma e a superalma ou Paramatma supramencionadas é apenas subjetiva. E
Patanjali ressalta que a causa do mal é a avidya, definida em 2.4, geralmente traduzida como ignorância. Não exatamente a falta de conhecimento intelectual ou erudição, pois então não poderia gerar efeitos ou sofrimentos que afetassem aos eruditos ou instruídos, coisa considerada também Vivekananda pelo comentário do 2.9, mas antes a falta de sabedoria espiritual causada por uma espécie de confusão cognitiva entre os opostos, conforme Patanjali define, a vidya é tomar o não eterno e impuro mal e não Atman como sendo o eterno puro bem e Atman respectivamente. Esse sistema do respectivo é um pouco complexo, eu vou remontar a frase. É tomar o não eterno como eterno, o impuro como puro, o mal como bem e não Atman como Atman, ou seja, uma confusão cognitiva entre opostos. No mínimo, é importante ressaltar que muitos sábios também parecem concordar nessa questão da ignorância ser a causa do mal ou do sofrimento. Então, eu arrolei aqui alguns apenas a título de nota de rodapé, mas me parece importante, porque senão nós ficamos isolados só no yoga e não perdemos as conexões. Neste ponto, ou neste tema da ignorância ser a causa do mal, parecem concordar Shankara, por exemplo, no Shloka 171 do Vivekachudamani, Buda, no primeiro Nidana, página 338, segundo Zimmer, Krishna na Bhagavad Gita, pelo menos no 4.42 e no 9.1, Platão no Protágoras, 357D a 358C e outras variantes da República, embora aqui não se tenha espaço, é claro, para desenvolver esse importante ponto comum, mas apenas para sugerir pesquisa futura. Poderia parecer até que também Cristo concorda nesse tema quando afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em João 8.32, que levaria a um problema exegético ainda maior. Mas onde tantos sábios concordam num ponto, eu acho que nós temos que fazer uma ênfase especial. O fato é que de um bom diagnóstico da causa do mal ou do sofrimento depende a sua cura. E a solução sugerida por Patanjali é o samadhi ou êxtase, que é um estado tão perfeito de concentração da mente que ultrapassa até a contemplação, ou dhyana, às vezes também traduzida por meditação. E convém salientar que na contemplação as distrações da mente já foram superadas e o fluxo da concentração para o objeto da meditação já é ininterrupto, conforme 3.2. Para alcançar o êxtase ou samadhi, o oitavo e último membro ou parte da técnica do Raja Yoga ou do Ashtanga Yoga de Patanjali, é necessário vencer um último obstáculo, a sutil subjetividade da própria mente, como definido por Patanjali, eu cito a tradução de Taimni, a mesma contemplação, quando há consciência somente do objeto de meditação e não de si mesma, a mente, é samadhi. Isso seria o 3.3. Portanto, a concentração da mente necessita ser tão perfeita que se dissolva, pelo menos temporariamente, ou dissolva o relacionamento sujeito-objeto. Então, comenta Taimni, torna-se possível conhecer a mais íntima natureza de um objeto de meditação pela fusão da mente com ele. Isso, comentário, página 222, nós tomamos como referência a ciência do yoga de Taimni. O yoga é proposto como ciência do autoconhecimento. O samadhi ou êxtase possibilitaria dessa forma o conhecimento direto, e embora seja a técnica essencial e culminante do Raja Yoga, é o oitavo membro desse método do autoconhecimento, que pode ser considerado como uma ciência do ser, por isso também chamado Ashtanga Yoga, ou seja, Yoga dos 8 passos ou membros, assim denominados por Patanjali: autorrestrições, observâncias, postura, controle da respiração, abstração, concentração, contemplação e êxtase,
são as 8 partes da autodisciplina do yoga, tradução Time 229. Deste modo, os membros anteriores podem ser vistos como preparatórios para o atingimento do samadhi ou êxtase que proporciona o conhecimento direto. Similarmente, Swami Vivekananda afirma que a religião depende do conhecimento direto e não pode basear-se apenas na revelação ou crença na experiência de tempos antigos, pois, cito, nenhum homem pode ser religioso até que ele tenha as mesmas percepções por si mesmo, página 4, Raja Yoga no original inglês. Portanto, considera o yoga como ciência. Cito, por milhares de anos, tais fenômenos têm sido estudados, investigados e generalizados. Todo o território das faculdades religiosas do homem tem sido analisadas e o resultado prático é a ciência do Raja Yoga, no prefácio, páginas 9 e 10. Segundo este ponto de vista, as grandes e clássicas questões religioso-filosóficas não necessitam incidir em território de superstições ou crenças que não pudessem ser investigadas racional e diretamente, mas antes o Raja Yoga se oferece como um método ou uma espécie de religião científica para investigar tais questões, como também questionava Vivekananda. Que direito tem um homem de dizer que tem uma alma se ele não a sente? Ou que existe um Deus se não pode vê-lo? Se existe um Deus, nós temos de vê-lo. Se existe uma alma, nós temos de percebê-la. Página 4. De forma semelhante, Taimini questiona a utilidade de muitas de nossas filosofias modernas que oferecem meros paliativos ou levantam questões que as deixam sem resposta. Qual a utilidade, cito Taimini, qual a utilidade de uma filosofia que indica as misérias e limitações da vida e não oferece a solução? A esperança de libertação dessas misérias? Ele também considera que a resposta clara, inequívoca e enfática é apresentada pelo Yoga Sutra e apresenta seu caráter soteriológico em 2.16. O sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. Então entramos no propósito da vida, que é o que me parece relevante estar à frente de vocês. O autoconhecimento é o propósito da vida, conforme considera Patanjali, bem como o desenvolvimento dos poderes que estão latentes na consciência e na matéria dos corpos dos quais ela se reveste. Quando afirma, cito Taimini, o propósito, na verdade Patanjali, traduzido por Taimini, o propósito da união de Purusha e Prakriti, aqui traduzimos livremente por espírito e natureza ou matéria, é a conscientização pelo Purusha de sua verdadeira natureza, ou seja, isso é autoconhecimento. E o desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Prakriti. Ou Prakriti, como seria mais correto. Portanto, tudo parece indicar que Patanjali antecipa em mais de 2.000 anos as modernas teorias da evolução, como considera Taimini. Combinando essa ideia da evolução da vida com a evolução das formas, que a teoria da evolução torna-se inteligível e sua beleza e significado são revelados. Página 157. Entretanto, Patanjali não atribui a evolução ao acaso, mas antes a um propósito consciente ou inconsciente do próprio Purusha, o espírito, de descobrir sua própria verdadeira natureza, desenvolvendo as potencialidades de si mesmo e dos corpos dos quais se reveste. Então, ao alterar a condição dos corpos por sua própria tentativa de descobrir e conhecer, ele acaba produzindo, consciente ou inconscientemente, um processo evolutivo na forma. E, portanto, isso parece antecipar a teoria moderna do design inteligente e outras que proliferam nessa direção. Talvez se possa concluir que o Purusha, o espírito, necessita do contraste com a matéria ou Prakriti, numa tradição livre, como se fosse um espelho
para poder conhecer a si mesmo. Pelo menos, essa é a analogia usada por Shankara, ainda que proveniente do Vedanta. Aqui nós estamos articulando duas escolas, para caracterizar a libertação, e eu cito então Vivekachudamani 292, o Shloka, compreendendo que Atman, o Espírito, é Brahman, aí o Absoluto, às vezes a divindade, e que nele está, esse universo é refletido como uma cidade num espelho, tu alcançarás a meta final. Dessa forma, que se pode compreender melhor, como comenta Taimni, que inicialmente, quando a pura consciência do Purusha, ou Espírito, manifesta-se no reino de Prakriti, ou a matéria, ou a natureza, ela aparece como percebimento do não-eu, página 262. Então, nos parece interessante que enquanto ele ainda está no nível de percepção externo, ou de objetos, ele percebe o não-eu, inclusive na sua constituição. Vamos ver como isso se apresenta. E só no Vidya Samadhi, como veremos, é que ele pode ter percepção de si mesmo. A causa do mal ou sofrimento, chamada avidya ou ignorância, como foi visto, mais parece estar a indicar uma confusão ou carência de discernimento, ou viveka, entre o espírito Purusha, ou Atman, e a matéria ou natureza Prakriti. Como o próprio Patanjali define, cito 2.24, sua causa da união de Purusha, espírito Prakriti, ou natureza ou matéria, é a falta de percebimento por parte do Purusha, ou espírito de sua real natureza. Então, traduzindo essas coisas, a união de Purusha e Prakriti, no fim, é a vida, é a encarnação, vamos dizer assim, do espírito revestindo-se de corpos materiais. Então, assim nós também interpretamos que o propósito da vida é o autoconhecimento a partir do 2.23. Aqui é a sequência que é o 2.24. Portanto, é dissipando essa confusão ou ignorância avidya e obtendo o pleno conhecimento de si mesmo ou ciência de Atman, o espírito, que o problema do mal ou sofrimento seria resolvido, como o Patanjali afirma, traduz 2.26, a prática ininterrupta do percebimento do real é o meio para a dispersão de avidya. Refere-se, pois, ao atingimento do Dharma Mega Samadhi, ou a dispersão da última nuvem da ignorância, visto que Mega em sânscrito significa nuvem. Naquele tempo, o período de concentração, o vidente Purusha está estabelecido em seu próprio não modificado estado, tradução de Vivekananda do 1.3. Esse percebimento do real é um tipo de viveka ou discernimento entre o real e o ilusório, entre o duradouro e o que é transitório, entre o Purusha, o espírito de Prakriti ou matéria ou natureza, mas no mais alto grau, chamado Viveka Kyati. Referência ao 2.26. Na verdade, Patanjali vai ainda mais longe, afirmando que Prakriti, ou natureza, ou matéria, existe somente para levar ou estimular o Purusha, o espírito, para atingir o autoconhecimento, quando afirma, cito aqui então o 2.21, a própria existência do visto é por sua causa. A própria existência do visto é por sua causa. Isso é, Prakriti existe somente para servir o Purusha. Tal afirmação só parece aumentar a importância que Patanjali dá ao autoconhecimento como propósito do Purusha, visto em 2.23, na manifestação do universo, como Taimni comenta, todo o drama da criação está sendo representado para providenciar experiência e autorrealização para os Purushas envolvidos no espetáculo. Comentário, página 154. O Samadhi ou êxtase como meio para o autoconhecimento. Patanjali, em seu Yoga Sutra, compila não apenas uma filosofia teórica do yoga, mas também um método experimental, também conhecido como Raja Yoga, que almeja superar o sofrimento por meio do autoconhecimento ou ciência do ser, Atma Vidya.
O Yoga Sutra visa eliminar progressiva e sistematicamente, uma após outra, as diversas fontes de distrações ou vikshepa, ou perturbações da mente, sejam de origem física, emocional ou mesmo mental, e está coerentemente orientado para o autoconhecimento, investigando verdadeiras leis ou verdades do nosso interior, ainda que se encontrem numa esfera subjetiva, são baseadas em experiências e experimentos de uma linha ininterrupta de yogis ao longo de séculos. Embora a tal ciência do autoconhecimento não possa ser comprovada em sua própria esfera, devido à natureza subjetiva inerente, que lhe é própria, não é? Pode ser indiretamente apoiada em evidências objetivas apresentadas pelo resultado do uso dos poderes psíquicos, ou siddhis, desenvolvidos pela prática do Raja Yoga, uma vez que o samadhi ou êxtase a partir da concentração pode também ser usado como meio de conhecimento objetivo. Isso já é parte da minha tese de doutorado, mas eu não quero entrar, senão não terminamos o trabalho. É essencial que se compreenda que Patanjali considera o Purusha eterno e não sofre variações ou modificações que são usuais na mente, ou chitta, e em tudo no reino de Prakriti, ou Prakriti, da filosofia Samkhya, usualmente traduzido por natureza ou matéria, mas na verdade abrangendo tudo que é mutável, tal como o corpo físico, porém também como a mente, as emoções, etc. É sempre terrivelmente difícil traduzir qualquer termo sânscrito, não é? A professora bem sabe. Portanto, por contraste, o Purusha testemunha as modificações da mente, como no Sutra 4.22, considera Patanjali, cito a tradução de Time, o conhecimento de sua própria natureza através da autocognição é obtido quando a consciência assume aquela forma na qual não muda de lugar para lugar. Portanto, o verdadeiro autoconhecimento só é possível quando o Purusha, o espírito em samadhi ou êxtase, percebe a si mesmo além de Prakriti, ou seja, não passando de um nível de chitta ou mente para outro, ou de um veículo da consciência para outro, conforme considera Time, página 320. Pois a consciência geralmente funciona através da mente, mas é além da mente que ela pode funcionar em sua própria forma. Portanto, deveria ser evidente que, cito Time, não se pode compreender a verdadeira natureza da consciência aplicando os métodos comuns da psicologia moderna. Página 321. Somente por meio dos últimos dois estágios do êxtase ou samadhi, o Nirbidya e o Dharmamegha Samadhi, que ocorrem no próprio nível do Purusha, o espírito, existe a possibilidade do genuíno autoconhecimento. É importante, portanto, ressaltar que esse tipo de autoconhecimento não é meramente psicológico, porque transcende a própria mente por meio de um ou dos mais exaltados estados de êxtase ou Nirbidya Samadhi, conforme Patanjali menciona, cito 1.51, definição de Patanjali, com a supressão até mesmo daquela impressão. Devido à supressão de todas as modificações da mente, Samadhi sem semente ou Nirbidya é atingido. Se, porém, a sensibilidade da consciência do Purusha espírito não tiver sido desenvolvido progressivamente pelos sucessivos estágios de Samadhi ou êxtase, como Patanjali indica em seu sistema, é pouco provável que se possa alcançar o Nirbidya Samadhi e obter o genuíno conhecimento, conforme Time comenta, cito a página 106 por analogia. Quando as vibrações do som tornam-se demasiado rápidas, é o caso do ultrassom, elas dão a impressão de silêncio. Quando as ondas de luz tornam-se demasiado curtas, é o caso do ultravioleta, elas dão a impressão de trevas. E da mesma maneira, a natureza extremamente sutil dessa consciência transcendental da realidade dá a impressão de um vazio para a mente. Por outro lado,
Enquanto a ignorância ou avidya estiver presente, outros kleshas ou aflições tendem a surgir na sequência, como também afirma Patanjali, cito 2.3, falta de percebimento da realidade, que seria avidya, senso de egoísmo ou egoidade, asmita, atrações e repulsões, raga-dvesha, em relação a objetos ou forte desejo de ver, ou abhinivesha, são as grandes aflições ou causa de todas as misérias da vida. O reservatório dos karmas, os quais estão enraizados nesses kleshas, causa toda espécie de experiência na vida presente e nas futuras. Então, eu citei também o 2.12. Surgem como consequências o karma e a reencarnação no processo evolutivo, ou seja, o processo de contínuo envolvimento e aparente retorno do Purusha, o espírito, ao reino de Prakriti ou matéria, temas estes que mereceriam um estudo mais detalhado, sendo apenas sugeridos para pesquisa futura. A conclusão: dificilmente poderia Patanjali ter dado no Yoga Sutra mais importância ao autoconhecimento do que afirmando que ele é o próprio propósito da vida do Purusha, espírito, em 2.23, e que o universo manifestado ou natureza Prakriti existe somente para servir ao Purusha, conforme 2.21, como foi visto. Muito obrigado pela vida. Muito obrigada, Ricardo Lindemann, com a sua apresentação. Eu estou aqui numa função difícil de ficar dando plaquinha de tempo, não é? A vontade é ficar ouvindo todas. Mas vamos prosseguir agora na nossa mesa, não é? A última apresentação da mesa. Eu convido então o Walter José Maria Filho, não é? Cujo título da apresentação é As Penetrações Metafísicas de Mulassadra e sua contribuição para o nosso ser e existir. O tema não permite colocar data show, né? Pode? É penetração metafísica. Aqui é uma mesa de yoga, né? Mas eu vou falar do pensador xiita, Mulassadra, porque era para eu vir mais cedo, mas como eu moro muito longe, aí eles não conseguiriam nunca chegar aqui às 10 horas. Mesmo para chegar agora, eu tenho que sair de casa às 7. E, bem, a minha ideia de ler o Mulassadra, eu estudo o Mulassadra como uma atividade paralela e também como uma atividade autodidata. E a minha ideia é que um pensador árabe, um pensador indiano, a meu ver, eu coloco vis-a-vis com os chamados gigantes do pensamento ocidental. Aqui no caso, o nosso Heidegger e o nosso querido Kant. Né? O Corban diz que o Mulassadra é uma soma de Swedenborg, Bohème e São Tomás de Aquino. Né? E o tema de São Tomás de Aquino é a questão da essência e da existência. Não é? E o livro, eu vou tratar do livro o livro das penetrações metafísicas, traduzida assim pelo Henri Corbin, né? E eu vou tratar apenas do prólogo e da primeira penetração. São 8 penetrações, vou tratar apenas da primeira. Primeiramente, logo no prólogo, o Mulassadra explica a significação, o sentido da palavra penetração. Na verdade, penetração a gente pode ver como a imbricação do visível e do invisível, a imbricação entre o aparente e o secreto. Tá?
É sempre essa imbricação dos dois, né? E ele começa, e a questão que me levou a ler o Mula Sadra e a me apaixonar pelas teses dele, é a questão do ser, né? A questão do ser que está ligado à questão do existir. E o Mula Sadra, logo no primeiro capítulo, a chamada primeira penetração, ele vai dizer que o ser é algo, não, antes disso, desculpe, o Corban vai dizer que a grande mudança, digamos, a grande revolução do Mula Sadra é pensar o ser, ele faz uma ciência do ser, e pensa o ser não a partir da essência, e sim a partir do ato de existir e a partir da presença. Ou seja, ele pensa o ser a partir de uma tomada intuitiva, tá? Ele de maneira imediata. Mas esse imediato, esqueçam o imediato, digamos, da filosofia francesa, esqueça o imediato dos positivistas, né? O imediato do Mula Sadra é um imediato, digamos, muito especial. E nesse sentido é que o Mula Sadra pode servir de diálogo, vejam bem, com Kant, e ao mesmo tempo como uma base de crítica tanto ao Kant quanto ao Heidegger. Por quê? Antes de mais nada, o que o Heidegger diz? Que a metafísica nunca se preocupou com o ser, né? Que não há um esquecimento do ser. E o Mula Sadra aqui que faz, trabalha principalmente a noção do ser e uma ciência do ser, né? Enquanto que o Mula Sadra, ele não só, mais do que pensar o ser, ele mostra a relação imediata que se tem com o ser. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os... Por isso que ele é comparado também a São Tomás de Aquino. Ele pega... bom, que já foi falado na outra mesa, né? Ele vem depois de Avicena, de Sohravardi. Ele segue ele vem nessa sequência, mas ao mesmo tempo ele é Avicena também. Ao mesmo tempo ele trabalha muito bem com os conceitos metafísicos, não é? Então ele vai dizer que a primeira coisa, logo de início, que o ser é uma realidade positiva. Ou seja, o ser está. Depois vamos pensar nessa questão do estar. Segunda coisa, o ser, ele não tem uma essência, como digamos, por exemplo, a essência de um objeto, a essência da cadeira, a essência de uma caneta, por exemplo. E aí a grande questão, que o ser não é passível de definição. Por que não é passível de definição? Quando definimos alguma coisa, nós partimos de do gênero e para a diferença específica, não? Aí quando falamos, por exemplo, caneta seria um objeto usado para escrever, diferença específica, que tem tinta, não é? Então, o ser, como ele não é
não tem essência, não é uma coisa, ele, para defini-lo, você tem que defini-lo a partir de outra coisa. E o ser, não, ele não é uma coisa, ele não é uma essência, ele não é um objeto. Aí tem a ipseidade. O que é ipseidade? É quando uma coisa de tal maneira, ou alguém que faz, por exemplo, dar um exemplo, o Neymar, o que faz o Neymar ser Neymar? Aquele passinho por cima da bola, não é? E o jeito de tirar sarro dos adversários. Isso faz o Neymar ser Neymar. Nenhum outro faz isso. Isso é a ipseidade. Então, o que vai dizer o Mula Sadra? Que o ser não é passível de definição, o que ele chama de notificação. O que quer dizer também que o ser não é passível de descrição. Por quê? Se ele é passível de descrição, então ele é algo, não é? Ele pode ser descrito, não é? E dessa maneira ele não, ele existe, está aí, é claro, mas nós, digamos assim, não podemos vê-lo. E toda essa ipseidade, a ipseidade do ser, é o que faz com que ele tenha algo que nenhum outro tem, ou seja, de estar sempre presente, né? Estar sempre presente e de ser algo simples e real. E aí ele diz, bom, se ele é simples e real, como podemos vê-lo, como podemos ter alguma relação com ele? O Mula Sadra vai dizer que toda a atualização do objeto, ele toma essa atualização do ser. O ser é o que faz o objeto, é a individualidade do ser que faz o objeto ser individual, e a atualidade do ser que faz o objeto ser ele mesmo, né? E aí sim tem a imbricação, ou eu prefiro mais falar de imbricação do que penetração, porque o objeto e o ser, o objeto, ele é o ser no seu ato de existir. Então, a grande diferença, a grande revolução que o Mula Sadra vai fazer é de não pensar o objeto como essência, que segundo ele faria do objeto algo estático. Então, o objeto, tal como ele aparece, ele está em pleno ato de existir, ou seja, em plena ação. E ao mesmo tempo, ele sai da esfera conceitual. Por quê? Porque o ser não comporta uma existência mental ou lógica. Ou seja, o ser, ele não é uma ideia, no sentido do Platão, algo transcendente. Ele está presente, ele passa aos objetos, os objetos, digamos, representam o ser no ato de existir e na sua presença. Então, você sempre pode falar da ação do existir, né? E na medida que o objeto é ação de existir, ele é, digamos, um representante do ser, de tal maneira que o ser
sempre se encontra, está presente no objeto. Vamos pensar então na linguagem de São Tomás de Aquino, um ente. Tá? Diríamos que o ente, nesse ato de existir, ele já está nele mesmo o ser. É nisso que consiste a penetração metafísica. E como o ser continua sempre um segredo, é o mistério das coisas, é o ser delas, é o que consiste o mistério das coisas. E é nesse caminhar que o Mulassadra também praticou a teosofia, então é uma coisa que eu gosto muito, a angelatria. Não é? Quando o Corban ele está à espera da morte, ele diz ao anjo de outro lado: eu estou à espera. Quando esse mistério que tem na coisa é que o que o liga a ver a coisa como signo de Deus e ver também como um representante do anjo. Essa maneira de ver o ser, né, coloca o Mulassadra, é uma das razões pelas quais eu vejo por que o Corban, num certo momento, ele traduziu o que é metafísica do Heidegger, aliás, muito bem traduzido, mas o Corban se desvia do Heidegger, né, e fica cada vez mais perto do filósofo persa, que é o Mulassadra. No segundo momento, né, que a minha ideia é como usar o Mulassadra, como podemos meditar sobre o ser e o existir. Quando Kant, aí eu faço uma aproximação, mais um diálogo entre o Kant e o Mulassadra. Kant, na Crítica da Razão Pura, fala do ser. Ele vai dizer: ser não é um predicado real, é mais uma posição mais uma posição que a coisa tem no espaço e não um predicado real. Esse argumento, na verdade, já tinha aparecido antes no texto sobre a única prova possível da existência de Deus. É um texto pré-crítico. Lá, o Kant fala, lá usa César, eu vou usar cadeira. Então, você pega uma cadeira, então você pega os predicados da cadeira. A cadeira é ocre, embaixo é escuro, a cadeira faz parte de uma sala. Então, você pega todos os predicados da cadeira. Aí o Kant pergunta: aonde está a existência da cadeira? Que significa a existência e o ser não faz parte do objeto. O objeto está aí na tua frente, está aí na tua frente, mas o predicado, a existência não é um predicado real. Então, Kant diz: ser não é um predicado real, é apenas uma posição do objeto. Seria então um Dasein, seria um estar, mas não está no objeto. Aí vocês veem que há uma aproximação muito interessante entre os dois, tanto em relação
a relação entre o Kant e o Mulassada, a relação de que o ser não é um predicado real. Quer dizer, ele existe, ele é como posição, é apenas uma posição da coisa. O que significa dizer? Pela posição da coisa, eu digo que o ser é apenas aquilo. Se a gente juntar o Mulassada, o estar do objeto comporta o ser. E à medida em que há a persistência do objeto, há a presença do ser, e ambos estão imbricados. Né? E aí o Heidegger, no texto sobre o Kant e o problema do ser, ele tenta, olha só a malandragem do Heidegger, ele tenta colocar exatamente o Kant dentro ainda da tradição da metafísica, quando na verdade o Kant apenas estava dando uma abertura, a meu ver, para se intuir a presença do ser. Tá? Então, a própria é a partir da posição do objeto que o Kant trata a questão do ser. Aí eu me pergunto, na nossa língua nós temos a possibilidade de usar o verbo ser e o verbo estar. E as outras línguas, o inglês, por exemplo, só tem um verbo. E é muito interessante quando a gente passa a meditar sobre a nossa língua, a gente percebe que há, que legal, um ser em cada estar. Não é? Isso permite pensar exatamente uma coisa que só a nossa língua permite. Pensar o estar e o ser, e perceber e tentar meditar sobre essa penetração que está, esse objeto real e muito claro, que junta em si mesmo o ser e o estar. Né? Então, numa certa medida, o pensador, o filósofo oriental não está assim tão divorciado da trajetória do pensamento sobre o ser. Então é isso. Fui curto, mas é isso. Então, agora nós vamos... Muito obrigada pela exposição, todos vocês, aliás, muito obrigada por estarem aqui conosco. A gente vai passar brevemente para as perguntas, e como houve um atraso na mesa, né, acho que uns 10, 15 minutos, e aí, né, então eu já vou passar para quem quiser fazer perguntas para a mesa. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, sim. Veio na minha imagem as narrativas místicas de Homero, essa afirmação do ente, do Dasein, Heidegger, do ser, né, do Aristóteles se diz de vários modos. A afirmação do sentido da não razão, do sentido da reencarnação, do sentido do não sofrimento que você aborda. A pergunta que eu venho, né, desde Gênesis, como a cultura grega do campo de Elísios, ou o paraíso no campo de Gênesis, a pergunta que eu faço é que, quando você retrata o ser, né, a palavra, o ser, o domínio da linguagem, me retrata muito o requisito do conceito, e o domínio do conceito para o entendimento.
Eu posso dizer, então, quando eu não tenho esse domínio do conceito, esse entendimento, eu posso dizer que eu não penso, quando eu não tenho domínio do conceito, eu não tenho domínio da linguagem, eu posso dizer que eu não penso? Sobre o ponto de vista estritamente kantiano, não. Porque na questão do conceito, por exemplo, no caso do Kant, todo conceito tem que ter uma intuição e toda intuição tem que ter um conceito. Então a crítica que ele faz é ver se determinado conceito tem uma intuição que lhe corresponda. Não havendo uma intuição, esse conceito é vão. Por isso que na questão do ser, ele vai dizer, olha, não há, se não tem predicado, então não tem uma intuição. Eu só posso falar em ser, o ser enquanto tal está, digamos, não dá para pegar. E não posso dizer que está além nesse caso. Porque, por exemplo, ele vai trabalhar essa questão do ser a partir da ideia de se provar a existência de Deus. Tá? Para eu provar a existência de Deus, para provar a existência de Deus, o ser de Deus já está mal, porque o ser não é um predicado real. Se não é um predicado real, que eu não consigo nem ver aqui, imagina Deus, que eu não estou vendo e não é nenhum ente, é transcendente. Então, nesse sentido, o entendimento não pode ver o ser. Por isso que o Mullah Sadra, o que ele vai dizer? Olha, o ser está aí, mas nós não vemos a sua ação. Vemos a sua ação. A partir de algo que age porque há algo que ele age que está nele já. É isso. Mas no Kant não é possível. E na questão da razão, da linguagem, se você pegar, por exemplo, o grande, não chamo de grande, é ironia, Wittgenstein, ele vai dizer, olha, o que não dá para falar a gente cala. Porque a grande questão da lógica, pelo menos de Bertrand Russell até aqui, é o seguinte, a partícula é. O é, que coloca, só serve de cópula. Porque o é que ele se refere ao ser, não existe. É apenas uma ligação. Por isso que vai ter uma lógica não predicativa, que prescinde do é, porque o ser não é passível de você colocar logicamente. Lógico, quando você tem, existe X tal que, mas é algo que está aí. O ser não é. Não pode ser colocado logicamente. Daí todo esse desenvolvimento da lógica para uma lógica não predicativa. Se você pegar o texto do Bertrand Russell sobre Leibniz, ele vai dizer que Leibniz é o primeiro que vai dizer, vai fazer uma lógica não predicativa, exatamente que esse problema da questão do é e do ser. E desenvolvendo a não dualidade, né? Afastando um pouco das dúvidas que tem sido. Dessa qualidade. Porque aí você vai ter sempre que fazer uma menção. Lógico, ele vai fazer, o Bertrand vai fazer uma abstração da metafísica do cara. Sabe como é o Bertrand Russell, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, o que ele faz? Ele vai fazer uma lógica não predicativa. Por quê? Porque você pode trabalhar com conectivos e você não vai ter mais conceitos ambíguos. Isso, na certa medida, historicamente já está no Kant. Eu só tenho o conceito que eu tenho uma intuição que lhe corresponda. Senão eu não consigo pensar, não consigo julgar. Obrigada. Mais uma questão. Vou fazer uma pergunta para o Bruno. Você disse que para o Shankara, então, a razão ela não tem um valor em si mesma, ela tem um valor instrumental, né? Você disse a razão como ferramenta soteriológica, então eu entendi que a razão como uma ferramenta para o autoconhecimento, né? Só que, claro, para ter autoconhecimento tem que ter um si mesmo, e aí a gente não sabe muito bem o que é esse si mesmo, e aí, bom, parece que por um lado existe um ego,
que é um falso si mesmo, de onde emana, né, o desejo, a busca pelo prazer, a busca por evitar dor, que você falou, e de outro lado, Atma. Né? Então, pelo que eu inferi, o autoconhecimento seria um processo de conhecer Atma, e nesse processo haveria uma dissolução do ego que talvez fosse simultânea. Não sei, foi uma inferência que eu fiz. Mas a pergunta é a seguinte: qual é a natureza do ego, né? Shankara, claro. Não sei se ele explica isso, se você poderia esclarecer um pouco, porque eu queria saber o seguinte: se o ego é o resultado da condição da ignorância, ou ele é a própria condição? As duas coisas seriam a mesma coisa. E aí, qual seria a causa, independentemente da resposta, qual seria a causa dessa condição de ignorância que geraria o ego, ou que seria o ego? Sim, vou tentar, assim, não esclarecer, mas pelo menos trazer um pouco de luz para a nossa reflexão. Mas eu achei bastante interessante, justamente foi isso, como você disse, que você inferiu, eu só destaco a questão, assim, que é justamente isso, como você falou, o Atma representa um estado de conhecedor. No entanto, a razão, como eu disse, ela não instaura a verdade, tipo naquele processo que a gente, lógico, que as conclusões decorrem necessariamente das premissas, e assim a gente vai num desenvolvimentismo atingindo o acesso à verdade, mas a verdade ela já é algo dado, é o próprio substrato da realidade. Então o papel da razão e do conhecimento seria muito mais de remoção desses erros cognitivos para você vislumbrar a verdade. Vou dar uma analogia, eu acredito, não tenho certeza que eu estou tomando de alguém, não me lembro quem, se alguém puder me ajudar, mas eu acho que ela é bem batida. Mas que seria, por exemplo, quando você olha no fundo de um lago, né, que a água é límpida, claro, e lá no fundo você vê uma joia, e quando a turbulência, né, que é o ego, esses desejos, essas modificações, essa impermanência toda, essa busca incessante, esse desespero, que cria aquela turbulência como se a água fosse a mente, certo? Num estado de calmaria, ela é límpida, você enxerga essa joia, que é o conhecimento, que é o Atma lá no fundo. E quando você perturba, né, emerge aquela lama, sobe e turva a água. E seria justamente isso. E eu achei interessante, que é muito importante essa questão que você colocou, porque justamente o ego não se elimina. O ego é um veículo, de certa forma. A gente não elimina o ego, é impossível viver num mundo sem ego, sem ação. A questão é a descentralização do ego. O ego ele não pode ser o determinante. O ego ele é um instrumento, é uma ferramenta, assim como o corpo. E na verdade não negamos prazer, né? Não somos masoquistas, né? Pelo contrário, o prazer é algo nobre também, e se evitar a dor também, claro, é um instinto por natureza. A questão é você se identificar com a mente, com o corpo. Como eu disse, você perde um braço, poxa, triste, claro, tudo bem, mas você pode perder várias coisas, né? Eu acho que todo mundo já viu pessoas sem perna, sem braço, né? E mesmo assim são vivas, são seres potentes, assim como nós todos aqui, não devendo nada, né? Por mais que a gente ache que esteja faltando algo. Mas essa questão, o ego, isso lembra muito, apesar de não ser o tema, mas foi um pouco citado, o Bhagavad Gita, que é justamente quando o Arjuna, ele entra naquela questão, né, de agir ou não agir, porque ele teria que matar os seus próprios parentes na batalha, né, do chefe. Aí ele realmente fica, né, um pouco assim, ressabiado, poxa, vou ter que matar meus próprios parentes. E na verdade Krishna chega, né, como chega justamente para dizer isso, poxa, primeiro como hipocrisia, você é guerreiro, um kshatriya, você já matou vários e todos são parentes, você vai ver num âmbito absoluto, e agora você está com apego, porque fulano é primo, o outro não sei o que, um tio. Mas de toda forma Krishna mostra para ele essa questão, o ego, né, ele vai estar sempre ali presente. A questão é, o ego, quando você age por interesse egóico, aí sim, ele está predominando. Mas quando você age pelo simples dever da ação, né,
mas sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca, que seria o Karma Yoga, né? Ação desinteressada. E lembra um pouco até assim, puxando, assim, extrapolando um pouco a questão do Zen budismo, né? Que é igual quando se chega a Bodhidharma, em alguns mestres, eles se perguntam, porque eu, tipo o imperador lá, não me lembro muito bem, só olha, eu construí vários templos budistas, e não sei o quê, qual seria a minha recompensa? Bodhidharma nenhuma. E ele fica muito frustrado, porque a gente, por natureza, talvez, não da nossa natureza, mas da natureza do ego, quando a gente se identifica com ele, é buscar recompensa nas coisas. Né? Eu estou aqui buscando recompensa, eu vivo no mundo buscando recompensa, as amizades que eu faço, tudo, né? Claro, não pejorando a questão do interesse, porque o interesse também é uma questão inerente, a gente tem interesse por coisas boas, coisas, né, que nos trazem um acréscimo, mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Mas então, você acha que é essa identificação com o ego que é causada por um estado de ignorância? Sim, justamente. E essa Obrigado por ignorância lembrar. seria causada pela confusão cognitiva que Justamente. o Ricardo falou muito bacana? Falta de viveka, falta de discriminação entre o substancial e o insubstancial. Viveka é uma chave praticamente para tudo isso. Apesar de às vezes a gente fala, passa batido, mas viveka seria a substância discriminativa da própria reflexão, que é vichara, da investigação filosófica. Então, viveka é essa substância discriminativa para qualquer forma de razão. E não só soteriológica, até para pegar o ônibus, né? Discriminação em tudo, né? Então, mas obrigado. Eu não sei se eu poderia, porque me parece uma questão relevante, dar a resposta de Patanjali à questão do ego. É o aforismo 2.6, o sutra que define asmita, é a identificação ou mistura, por assim dizer, do poder da consciência ou purusha com o poder da cognição ou buddhi. Como o buddhi ou a cognição se dá através de um veículo da consciência, se a gente puder mesclar as escolas com o Vedanta, por exemplo, tem as 5 bainhas, foram citadas pelo Dilip ontem, ou anteontem. Então nós vamos ver que o ego se manifesta, segundo Patanjali, por atração e repulsão, são os seus frutos, né? Raga e Dvesha. Mas, por detrás disso, há uma identificação com os corpos através dos quais os sentidos atuam, gerando os samskaras, que são as lembranças, as impressões da memória, e os vasanas, que são os proto-desejos, que se projetam a partir dessas memórias e vão gerar o que tu disseste, a tentativa de repetir o que foi prazeroso e evitar o que foi doloroso. Aliás, são os sutras seguintes, por lógica: a atração que acompanha o prazer é raga e a repulsão que acompanha a dor é dvesha. A grande discussão é se é simultâneo ou não o surgimento do ego com o esquecimento do verdadeiro ser, que é a vidya. Então, filosoficamente, nós temos uma tendência a colocá-los em sequência. Mas a dificuldade sutil é que o próprio tempo é uma ilusão nesse processo. E parece que ao mesmo tempo que nós nos identificamos com os corpos, nós esquecemos nossa verdadeira natureza, e isso parece até se reforçar a ponto de gerar abhinivesha, ou medo da morte, que é também chamado de apego à vida. Porque quanto mais eu me identifico com os corpos, e aí vai se gerar um círculo vicioso, ao me identificar muito com o corpo físico, eu fico cada vez mais distante da ideia, sequer da ideia que dirá da percepção direta, de que eu possa não ser esse corpo. Então, o ego surge como um substitutivo, o que talvez Jung chamaria de uma neurose, né? Porque é a fuga de um sofrimento real através de um substitutivo que acaba sendo insatisfatório, porque o substitutivo jamais nos satisfaz, e por isso a ideia de que enquanto eu estou no mundo do ego, eu não consigo nem encontrar o autoconhecimento, nem suprir ou resolver as misérias da condição humana, que eu estou sempre em busca de coisas simbólicas que não preenchem a necessidade real. Né? Então, o apego está associado à corporeidade, mas por causa da identificação com o corpo, eu reforço o esquecimento da minha verdadeira natureza, e aí eu cada vez fico mais preso em atrações e repulsões, e aí vem todas as idiosincrasias que estão associadas às memórias, gosto disso, não gosto daquilo. Um é corintiano, o
o outro é São Paulino. O grande enigma da situação quando eu estive em Corinto, na Grécia, foi descobrir que foi São Paulo que fundou aquela igreja, e surge o paradoxo, afinal, São Paulo era São Paulino ou era corintiano? Então esse é um problema não resolvido na filosofia grega. Mas surge por identificação, quer dizer, afinal, sei lá, meu pai tinha mais medo que eu fosse colorado do que homossexual, então tudo tinha que ser vermelho, aliás, azul, para não haver tendência, isso no Rio Grande do Sul, pode-se imaginar o drama que era isso. Então, a questão de que nós somos levados a nos identificar com uma cor ou com uma forma, isso tudo são idiosincrasias que acabam gerando ego depois para tu conseguir te livrar daquele mecanismo automático, porque ele é por reação, tu tende a defender aquele negócio. Às vezes tu nem sabe por que é que gremista, corintiano ou São Paulino, mas aquilo já vem antes do raciocínio. E é esse automatismo que eu acho que a meditação precisa serenar para que nós consigamos fazer as desidentificações, que são o caminho da libertação. Muito obrigada a todos. Por questões de tempo, nós vamos encerrar, não é? Mas podemos pegá-los na saída e continuar também, não é? E quem quiser almoçar, pode almoçar. Obrigada, muito obrigada. Encerramos.